Olá, sou Caroline Costa, do Travessuras Literárias, onde o livro lê você, e eu vou ler a crônica O Incêndio de Cada Um, de Afonso Romano de Santana. A cena foi simples. Ia eu passando de carro pela lagoa quando eu vi na calçada uma moça esperando um ônibus com o seu jeans e a sua bolsa tiracolo. Nada demais para uma moça esperando o ônibus, mas eis que passou um caminhão de som tocando uma lambada. E aí aconteceu. Aconteceu uma coisa quase imperceptível, mas aconteceu. Os quadris daquela moça começaram a se mexer num ritmo aliciante. Já não era mais a mesma criatura de antes, estática, solitária, esperando um ônibus na calçada. Ela havia se encoberto de graça, algo nela se incendiara. A fotógrafa veio fazer umas fotos. Estava com o pescoço envolto num pano, pois tinha um torcicolo. E eu ali, posando meio frio, fingindo uma naturalidade, e ela toda cautelosa com seu pescoço meio duro, tirando uma foto daqui, outra dali, quase que burocraticamente. Mas de repente, ela descobriu um ângulo e pronto. Se incendiou profissionalmente. Jogou-se no chão, clica daqui, clica dali, vira para cá, vira para lá. Esse ângulo, aquele, enfim, desabrochou. O pescoço já nem doía. Ela havia detonado em si o que mais profundamente ela era. Estamos numa festa. Aquele bate-papo no meio daquelas comidinhas e bebidinhas, mas de repente alguém insiste em que o outro toque violão. Aparentemente, a contragosto, ele pega um instrumento e começa a dedilhar. Pronto, virou outra pessoa. Manifestou-se, elevou-se acima dos demais, está além da banalidade de cada um. Achou um lugar em si mesmo. Assim também ocorre quando vemos no palco o cantor dar aqueles seus agudos invejáveis, o bailarino dar os seus saltos, ou o atleta no campo disparar seus músculos e fazer aquilo que só ele pode fazer melhor que todos nós. Isso é o que ocorre quando o instrumentista pega o sax e sexualiza todo o ambiente com seu cavernoso som erótico. Isso é o que se dá até quando um conferencista ou um professor entreabre o seu discurso e põe-se como se fosse uma sereia a seduzir a plateia, como um maestro que seduz todo o teatro. Há um momento que é típico de cada um, quando o indivíduo está sentado, quando o indivíduo está assentado no que lhe é mais próprio e natural. E isso encanta. Claro, esses exemplos são até esperados, mas há outros modos do corpo de uma pessoa embandeirar-se como se tivesse achado seu jeito único e melhor de ser. Digo, o corpo e a alma. Mas nem todos podemos ser tão assim espetaculares, mas nem por isso é pequeno o acontecimento e menos comovente. Do que eu estou falando? De algo simples e igualmente comovente. Por exemplo, o jardineiro que, ao ser jardineiro, é jardineiro como só um jardineiro sabe ser. E o que falar daquelas flores, ao exibi-las cerca-se de palavras, percebe-se que ele está quase num transe. Igualmente aquele especialista em vinho, que ao explicar aqueles diversos sabores dos quatro cantos da boca, faz seus olhos verterem prazer e embalam a quem ouve aquela dionísica sabedoria. Feita com amor, até uma coleção de selos se magnifica. Se torna mais imponente do que uma pirâmide, se a pirâmide for descrita ou feita pelas mãos ou pela voz de quem não a ama. É assim que se pode entrar pela sala alguém e servir um cafezinho. Mas sendo aquele cafezinho onde ela põe a sua alma, ela se torna uma luminosidade invejável. Cada um tem um momento, um gesto, um ato que se individualiza e brilha. Nisso nós parecemos com os animais e peixes, ou quem sabe como uma nuvem. Animais e peixes têm isso, têm trajeitos raros e sedutores, cada um segundo sua espécie. Até as nuvens, como eu dizia, têm o seu momento de glória. Uma vez eu vi um pintor em plena ação pintando. Meu Deus, aquele homem era um incêndio só, uma alucinação. Sua face vibrava, havia uma febre em seus gestos. Era uma erupção cromática, um assomo de formas e volumes. E é disso que eu estou falando. Dessa coisa simples e única, quando o que cada um tem, de mais seu, relampeja a olhos vistos.
Quando isso se dá, quebra-se a monotonia e o indivíduo se transcendentaliza. Pode parecer absurdo, mas eu já vi uma secretária se transcendensaliza perdão, eu sempre erro essa palavra, transcendal transcendentalizar-se ao deparar-se nos dedos, ao disparar os seus dedos no teclado de uma máquina de escrever. Era uma virtude, como só aquele violonista ou aquele pianista sabe fazer. E as pessoas achavam mais sensacional do que se ela tivesse engolindo um fogo na esquina. E é isso que importa, o incêndio de cada um. Cada qual deve ter seu jeito de deflagrar uma luz aprisionada. As flores fazem isso sem esforço, igualmente os pássaros. Todos têm o seu momento de revelação, e é aguardar que o outro, alguma hora, vai se manifestar.